Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está acompanhando um vídeo, uma edição mais que especial, que é a edição de falarmos do final da segunda divisão do Campeonato Candango, para os mais íntimos, a segundinha, finalizada agora, nesse sábado de final de semana aí, finalizou, acabou o campeonato mais charmoso, mais mágico, mais competitivo do mundo do futebol, melhor que Champions League, melhor que Copa do Mundo. É a segunda divisão do campeonato do Distrito Federal e também do entorno. Vamos falar do que foi essa competição de altos e baixos de algumas equipes. Teve equipe colorada muito feliz, equipe do Cruzeiro, torcida do Cruzeiro também muito feliz. Outros que perderam a esperança durante o campeonato, mas vamos fazer para vocês aqui os destaques, quem subiu, quem não brigou mais por mais nada e como foi a disputa dessa segunda divisão. Então venha com a gente, vamos começar de baixo para cima, vamos começar falando do Candango. Abrir também, dar um abraço ao Pierre Jajá, treinador, também ao Eduardo, também todos os garotos do Candango que abriram muito bem o espaço para a gente conversar, para a gente ir lá ver esse projeto. E vamos começar falando do Candango, acabou em oitavo com 3 pontos. Como foi a campanha do Candango? É um time que, como objetivo primário, claro que todo mundo quer acabar em primeiro, todo mundo quer fazer o seu melhor, chegar nas primeiras posições, mas o Candango veio com um projeto muito mais para formatar jovens, para formular garotos da base, garotos aí que estão com seus 18, 16, 17, 19, 20 anos, botar eles, eclodir eles para o mundo do futebol. É a equipe com a menor média de idade da competição, realmente formatada muito em trazer esses jovens ao futebol profissional. Primeira partida, inclusive, da equipe do Candango marcou a estreia no profissional de quase que 100% da equipe. Foi o jogo contra o Ruki, ok, 11-0, você pode olhar por esse lado, mas você pode olhar pelo outro lado, que era um time que ainda estava ganhando casca, um time ganhando amadurecimento, um time de jovens que foi melhorando no decorrer da competição. A primeira vitória do Candango saiu logo na segunda rodada, em cima do Riacho City. A gente vai falar mais ainda das questões do Riacho City, mas foi uma vitória que deu um ar de merecimento para essa equipe que batalhou tanto, que trabalha tanto, que busca transformar esses jovens em atletas profissionais, como já são e como tem um futuro brilhante pela frente. Foi a única vitória do Candango. A partir daí, deu para perceber o time melhorado, deu para perceber um time com mais consciência do que fazer em campo. Tem alguns destaques, o Foguinho, 18 anos, a gente tem o Glaucon também, o Dico, Leandro, artilheiro do Candango, com 2 gols nessa segunda divisão. O Luizão, goleiro também. Tem vários personagens do Candango, vários jovens se mostrando pro futebol, o zagueiro Liedson. Então, se eu for listar aqui, vou listar todo mundo. Mas é isso, é uma boa campanha do Candango, porque se propunha a fazer, realmente amadurecer esses garotos. A gente viu esse amadurecimento, viu eles ganhando mais experiência essa que fazer um jogo como fez contra o Brasília tem uma grande disparidade e os jovens, os garotos estão começando a se mostrar, a despontar para o mundo do futebol, do Distrito Federal, do Centro-Oeste, também brasileiro. Então aí também uma palma aí pro Candango, que tem esse seu projeto de trazer jovens ao mundo do futebol. Vamos falar agora do Riacho City, time que teve suas complicações, foi meio controverso, alguns problemas durante a competição. Vamos falar do Riacho City, que acabou em 7º colocado com 4 pontos. Falar da equipe do Riacho City, que começa o campeonato com atletas de Santo Antônio do Descoberto, que vinham treinando 2, 3 meses antes da competição. Era um time que tinha um DNA, tinha uma formatação, jogou a primeira partida e conseguiu um baita resultado contra o Lusiânia, uma das equipes favoritas a brigar pelo acesso. Riacho City consegue um empate por 1-1. A partir da segunda rodada a gente começa a ter problemas, que foi no jogo contra o Candango. Entra um time dos atletas aí de Santo Antônio Descoberto, eles são dispensados dentro de campo, ainda no aquecimento eles são dispensados pelo presidente Antônio Teixeira. Entra um outro time, outros jogadores aí, então tem uma reviravolta, tem até perigo de dar WO. O time entra e acaba perdendo pro Candango. Vitória que, como eu já falei, foi muito especial pros garotos do Candango. Pagaram promessa, andaram de joelhos, muito especial, não desvalorizando. Mas o Riacho City teve essa questão, inclusive alguns jogadores que estavam com a gente no primeiro elenco do Riacho City conversaram conosco para o futebol, conversaram lá no Instagram, então acompanhem lá que tá o Rio, está a entrevista, todo o assunto está lá. Enfim,
Riacho City sofreu com esse problema. Para se adaptar ao novo segundo time foi complicado. Depois levam 6-0 da equipe do Planaltina. Demorou esse time a se achar. O presidente Antônio Teixeira teve outras complicações, até com a federação. Foi suspenso de jogos, apareceu mesmo assim, teve que pagar a multa. Toda essa questão, reclamação de jogadores do Riacho City que não receberam prometido, reclamação de ameaças sofridas do jogador do Riacho City pelo presidente, inclusive em matéria do Metrópolis. Enfim, todo esse problema conturbado acabou dificultando bastante a vida do Riacho City na segunda divisão do Campeonato Candango, que foi levando algumas goleadas até conseguir sua primeira vitória exatamente. Depois de um empate na primeira rodada contra o Lusiânia, vence na quinta rodada contra a equipe do Greval, também time formado por jovens, uma vitória por 3-2 a equipe do Riacho City. E aí a gente tem que destacar também o Vitor Samuel, artilheiro da equipe, que mesmo em todos esses problemas, um ambiente conturbado, conseguiu sair da segundinha como vice-artilheiro, vamos falar do artilheiro já, com 5 gols, o Vitor Samuel. Então palmas para ele, um belo campeonato, finalizando o Riacho City na 7ª colocação. Sexto colocado, a gente tem a equipe do Greval. Greval, assim como o Candango, é uma equipe focada muito em jovens. Teve uma campanha de altos e baixos. O seu grande jogo foi exatamente contra a equipe do Candango, uma virada inacreditável, talvez os melhores jogos da nossa segundinha. Foi lá na terceira rodada, um 4-3, estávamos lá, conversamos com o GG, artilheiro, hat-trick, pediu gol pra gente. Queria também deixar destacado a participação do artilheiro GG, muito bem no campeonato. Ele, no ano anterior, teve problemas físicos, conseguiu dar a volta por cima e se destacar nessa segunda divisão do Campeonato Candango. Então, palmas para o GG também. E uma equipe do Greval, que chegou na 6ª colocação com 6 pontos, consegue as 2 vitórias, por mais que tenha passado aí com uma defesa que tenha levado muitos gols. Esse foi um dos problemas, inclusive, da equipe do Greval. Na última rodada é superada pelo Aruque por 5-0, mas foi uma boa campanha do que se esperava de uma equipe jovem do Greval, talvez podendo almejar mais, mas, por exemplo, conseguiu na primeira rodada quase arrancar pontos do Brasília. Brasília ganhou apenas por 1-0. Depois do Greval, perde pro Lusiânia, mas aí volta a ganhar do Candango. Aí perde pro Planaltina por 2-0. Planaltina, que é uma grande equipe. Talvez o jogo que poderia ter oferecido mais foi a loucura do jogo que foi contra o Riacho City. Um 3-2, um lá e cá, enfim. Mas volta a ganhar, por exemplo, o Greval ganha do Cruzeiro com 2 gols, uma virada nos minutos finais, nos acréscimos do segundo tempo por 2-1. Cruzeiro que na altura da 6ª rodada estava aí brigando ainda, almejando chegar para o acesso. Era a equipe com a melhor defesa até então o Greval conseguiu virar esse jogo. Enfim, altos e baixos, mas aqui destacando os momentos altos da equipe do Greval. 5ª colocação, aqui a gente já pode falar também, já adiantar, no que foi a decepção desse campeonato Candango segunda divisão, na minha opinião, que é a equipe do Lusiânia. Era uma equipe que chegou com muito investimento, o Rodriguinho investiu bastante, mas aí acabou tendo problemas ali financeiros, que acabou também dificultando a vida do time do Lusiânia. Era uma equipe que, quando chegou para o campeonato, prometia sim disputar, era favorita à briga pelo acesso para a primeira divisão do Campeonato Candango. Contratou alguns ótimos jogadores, como por exemplo o goleiro Sucuri, o experiente Aldo, Grampola também, grande artilheiro aí do nosso futebol candango. As coisas começaram a dificultar na primeira rodada, na primeira partida, que foi o que dificultou bastante, foi perder pontos para a equipe do Riacho City, não menosprezando o Riacho City nem nada, mas pela diferença, a disparidade de investimento. A gente colocava nessa briga dos investimentos ali o Aruque, o Brasília, o Lusiânia, como equipes que investiram bem para essa segundinha. Então era meio que esperado que para o Lusiânia conseguir o acesso, conseguir o seu objetivo, tinha que fazer o dever de casa, tinha que ganhar contra o Riacho City, acaba empatando em 1-1, jogo que marcou a estreia do VAR na segundinha também, isso tem que ser dito, 1-1, e isso dificultou bastante. Esses 2 pontos perdidos acabaram que foram tirando a equipe do Lusiânia de uma disputa ainda mais concreta. Na segunda rodada acaba goleando o Greval, tentando dar a volta por cima. Depois tem um resultado adverso contra o Cruzeiro, porque já que perdeu pontos contra o Riacho City, precisava mostrar a resposta, empatou por 0-0 na terceira rodada. Na quarta rodada teve o Lusiânia, na minha opinião, teve 2 finais, chances de tentar o acesso, da volta por cima. Foi no jogo do Aruque e foi no jogo contra o Brasília. No jogo com o Aruque empata também por 0-0, ausência de gols
e no jogo contra o Brasília, que seria, na minha opinião, uma grande final nesse campeonato, que são 7 rodadas de pontos corridos, mas com várias finais espalhadas. Essa aqui era uma das grandes. Quem passasse estaria vivo pelo acesso, porque é um jogo de 6 pontos. Quem perdesse acabaria ficando muito difícil a situação. Luziânia até abre o placar, jogou melhor em grande parte do primeiro tempo. Teve chance, Fábio Gama jogou muito bem essa partida. Luziânia teve chance de fazer algo melhor. Mais uma bola na mão, que deu um pênalti pro Brasília. E depois o Luziânia perdeu um gol, não vou dizer feito, mas assim, uma chance claríssima de gol no segundo tempo contra o Brasília. Quem não faz leva, o Brasília foi e fez o gol com o Pedro. E aí 2-1, e nessa final foi praticamente nessa quinta rodada que o Luziânia deu adeus a uma chance mais clara de um acesso. Ficando aí encerrando o Campeonato Candango na quinta colocação com 9 pontos. Foi a melhor defesa, mas realmente sofreu bastante com o ataque, apenas 8 gols marcados. Então isso acabou também levando ao time do Luziânia não alcançar seu principal objetivo. Quarto colocado foi a equipe do Cruzeiro, que começou muito bem até o jogo contra o Aruque, time também do Cruzeiro. A equipe não tinha levado nenhum gol, estava com 0 gols levados. Começou de destaque, exatamente, é a defesa do Cruzeiro, que tem que ser destacado. Fez uma boa campanha, o time aguentou muito bem. Vence a primeira rodada contra o Planaltina de 2-0, que foi um baita resultado. Depois empata com o Brasília de 0-0, 2 competidores fortes ao acesso. E aí empata com o Luziânia também por 0-0. A partir daí, já tinha pego as maiores pedreiras, era momento de fazer pontos. Vence do Candango. Mas se a gente fala de finais, como eu falei de Brasília e Luziânia, tem que falar do jogo contra o Aruque. Era um jogo que, se o Cruzeiro vencesse, poderia estar com um acesso bem próximo. Acabou perdendo pelo placar de 5-0 na quinta rodada. E aí, na sexta rodada, como eu já falei, depois da virada que levou da equipe do Greval, praticamente matou as chances. Cruzeiro também é um time muito jovem, time aí que pegou muitos jogadores da base, do sub-20, do Brasiliense, para jogar. Fez uma boa campanha, mostrando que esses garotos também tem muito futuro. Destaque aqui para o Wesley, artilheiro da equipe, com 3 gols, fazendo aí uma boa campanha pelo lado do Cruzeiro, que não conseguiu o acesso, mas conseguiu mostrar que tem solidez defensiva, fez um bom campeonato, mas na hora vital, quando não podia perder ponto contra o Greval, por exemplo, e na final contra o Aruque, no final que eu digo que era um jogo muito decisivo, acaba escapando. Então ficando em quarto lugar com 11 pontos, a equipe do Cruzeiro. E agora vamos para as 3 primeiras equipes. E aí, já que eu falei a minha decepção, na minha opinião, vamos começar falando pela minha surpresa positiva, que foi o Planaltina. Planaltina me surpreendeu, não que fosse uma equipe que você olhasse e falasse, nossa, não vai brigar, não é nada disso, mas em comparação ao investimento que, por exemplo, o Aruque fez, pegando muitos jogadores do Brasiliense, e novas contratações do Brasiliense, inclusive, comissão também. O Brasília, que também fez todo o projeto, cercado, o vice-presidente de futebol, Ricardo Oliveira, explicou pra gente também, tá no Instagram, sobre os próximos passos do Brasília, como é um processo de um time que veio se formatando com o objetivo de subir. E alguns investimentos, como por exemplo o Clemente, artilheiro por onde passa aqui no Distrito Federal, chegando, o próprio Iago, Cabralzinho vindo do Ceilândia ali também ficando mais no banco, mais participando bastante, Charles, Giovani, uma ótima equipe. Então a gente tinha esse Planaltina que não tinha esse mesmo investimento, mas foi uma equipe muito sólida, muito competitiva, forte fisicamente e de uma integração muito boa como time, como o funcionamento de um futebol operário, mas também com suas virtudes ofensivas, e em muito deve-se ao técnico uruguaio Hugo, que fez uma boa campanha, é dos meus personagens destaques também dessa segundinha. O Planaltina, se a gente for pensar em erros que podem ter levado a chegar nesse lugar, a gente pensa em 2. Primeiro, um começo de campeonato ainda engrenando, ainda tentando alcançar seu melhor futebol. Demora um pouco para o Planaltina realmente engrenar. Por exemplo, a primeira rodada que perdeu para o Cruzeiro acabou levando esses 3 pontos perdidos, acabaram dificultando muito a vida do Planaltina, que se tivesse vencido esses 6 pontos, por exemplo, teria acabado o campeonato empatado com a equipe do Brasília. E aí, falando em equipe do Brasília, a gente tem que falar do jogo da sexta rodada. Eu coloco nessa primeira rodada esses 3 pontos perdidos contra o Cruzeiro, e na sexta rodada, o jogo que era uma final. Quem vencesse muito provavelmente carimbaria o acesso. O Planaltina até chegou para esse jogo na frente na tabela pelas questões dos critérios de desempate, por ter mais saldo de gols.
Acabou que o Brasília vence a partida com gols do Clemente se fazendo decisivo. 2-0, 2 gols do Clemente. O Brasília vence essa final. Na minha opinião, foi o jogo mais importante dessa segundinha. Jogo lá em Planaltina de Goiás. E tem que ser dito também, se a gente for falar de festas de torcida, talvez o Planaltina brigue para ter a melhor festa de uma torcida nessa segundinha, exatamente nesse jogo. Tivemos fogos, rojão, uma torcida muito presente, cânticos também. Abraço pro Carolo, que tá sempre acompanhando lá também na página Futigood, sempre acompanhando o time de Planaltina, passando pra gente algumas informações. Ele que sabe muito de bola, acompanhe, se inscreva no Instagram dele também, @Futigood, está tudo lá. Baita cara, que sabe muito do nosso futebol candango. E aí o Planaltina, depois de ter perdido esse jogo, que era a grande final, na última rodada precisava que o Brasília tropeçasse bastante, precisava que o Brasília perdesse para a equipe do candango e o Planaltina tivesse que ganhar seu próprio jogo. O lado do Planaltina até ganhou da equipe do Lusiânia, mas o Brasília foi lá e meteu 6-0 para não botar defeito nenhum. Planaltina, que assim como o Lusiânia, já falamos aqui, Aruc e Brasília, terminou a competição com apenas 4 gols sofridos, uma das 4 melhores defesas do campeonato. E se a gente fala de Planaltina, agora vamos entrar para as duas primeiras equipes, as duas equipes que conseguiram o acesso para a primeira divisão do Campeonato Candango. Vamos começar com o Colorado do Distrito Federal, a equipe do Brasília, que finalizou com 16 pontos, 7 vitórias, aproveitamento de 76%. E aí, o grande diferencial da equipe do Brasília pro Lusiânia, pro Planaltina, que eu falei aqui, foi exatamente que nos jogos decisivos que essas equipes falharam, Brasília não falhou. Era jogo com caráter de final, Brasília ia lá e carimbava. E se carimbava, era muito por conta de um cara, Clemente, chegou artilheiro do campeonato com 10 gols, fazendo 2 gols no jogo contra o Planaltina, que era a final, fazendo 4 gols no jogo que carimbou o acesso. Foi o cara do campeonato, não tem como fugir do Clemente, por mais que a gente vai falar alguns outros jogadores do Aruc, que fizeram uma grande competição. Temos que falar do Clemente, foi um cara mais decisivo do torneio, e de um Brasília que começou um pouco devagar, venceu apenas por 1-0 a equipe do Greval, chegando como grande favorito, depois empata com o Cruzeiro por 0-0, perde pro Aruc por 2-1, ou seja, em 3 rodadas, o Brasília tinha uma vitória contra o Greval, uma vitória suada, um empate contra o Cruzeiro e uma derrota para o Aruc. Não foi um bom começo. A partir da 4ª rodada é a partir também do momento que o Clemente entra no time, as coisas começam a andar mais, principalmente depois da vitória no conturbado Riacho City por 8-1. Na 5ª rodada vem a primeira final da equipe do Brasília, que é no jogo contra o Lusiânia. Tinha que ganhar, quem ganhasse estaria vivo na luta. Brasília virou o jogo por 2-1. Depois, na 6ª rodada, a gente teve outra final. Brasília e Planaltina, quem ganhasse estava muito próximo do acesso. O Brasília foi lá e carimbou. Por isso, o grande diferencial da equipe colorada foi em definir finais. Brasília que promete grande investimento para os próximos anos, promete voltar forte para a elite do Campeonato Candango, elite também do futebol nacional. Vamos ver os próximos passos da equipe do Brasília e também destacar que o Brasília, no ano em que faz 50 anos, consegue essa conquista para sua imensa torcida. É um dos maiores campeões do Campeonato Candango, 8 títulos, time muito tradicional, com muita força também nos anos de 70 e 80. Tá o Brasília representando o Distrito Federal, subindo e agora carimbando sua passagem aérea do avião do Brasília, exatamente para a primeira divisão do Campeonato Candango. Falamos do artilheiro, falamos do Brasília, falamos do acesso. Temos que falar aqui, claro, do Aruc, Associação Recreativa Unidos do Cruzeiro. Temos que falar, o Aruc é campeão com 17 pontos. Uma campanha impressionante, foram 7 jogos, 5 vitórias e 2 empates, nenhuma derrota, invicto. Também aqui destacar o goleiro Murilo. Vamos para alguns destaques aí exatamente da equipe do Aruc. A gente tem o Murilo no gol, um grande destaque. Podemos falar também do Diego Xavier, que entrou muito bem na competição, sendo o 3º maior artilheiro da competição aí atrás do Clemente, com 10 gols. Do Vitor, do Riacho City, com 5. A gente tem o Diego Xavier com 4 gols. Temos que falar também do Regino. Que campanha fez o Regino, ele que foi artilheiro do Ceilândia na Série D, foi muito importante aqui no futebol candango nesse ano, foi contratado pelo Brasiliense, e como o Aruc tem muitos jogadores do Brasiliense, tem essa parceria aí, o Regino fez uma baita campanha. Se a gente fala de finais, por exemplo, o jogo do Aruc contra o Brasília, que era uma das finais do Aruc, teve gol de Regino,
a gente já destacou ele aqui, e gol do Timbó, por mais que tenha ficado alguns jogos no banco, entrado no decorrer da partida, muito importante para esse título e para esse acesso, foi o Timbó que fez um gol, que se tirasse esses 2 pontos aqui do Aruque, as coisas poderiam ficar muito difíceis. No escanteio que ele bate fechadinho, falou que a intenção era realmente bater fechado e vendo o que acontecia, fez o gol. Então aqui mais um destaque da equipe do Aruque. Campeão, vamos aqui passar para a campanha do Aruque. Na primeira rodada, vence por 11-0 a equipe do Candango, placar esse que dá um saldo de gols muito forte, muito ampliado para a equipe do Cruzeiro aí, vindo do Cruzeiro. Depois empata com o Planaltina por 0-0. De novo, falei que esse Planaltina foi uma positivaça surpresa. Esse time do Hugo, uruguaio, é encardido, é diferente. Na terceira rodada, vence uma das finais que a gente falou aqui, jogo contra o Brasília, com gols do Regina e Timbó. Na quarta rodada, empata com o Lusiânia. Ou seja, por mais ele sempre esteve à frente dos seus adversários. E quando chegava nos jogos decisivos, tinha vantagem. Pelo menos o mínimo era empatar, não perdia partidas. Um time que foi invicto com 5 vitórias, a gente não pode colocar muitos defeitos. Na quinta rodada, vence a equipe do Cruzeiro por 5-0 no clássico cruzeirense aí. Sexta rodada, vence o Riacho City por 5-3. Aqui talvez o jogo em que a equipe do Aruque mais tenha perdido a concentração em dado momento da partida. Ficou um jogo de lá e cá, ficou um jogo até meio caótico. Mais um 5-3 do Aruque. E aí, fechando o campeonato, uma vitória para cima do Greval, 5-0, com o Regino fazendo o gol, com uma atuação de gala, atuação para impor o respeito de campeão, leva a medalha de ouro e consagra a equipe do Aruque como campeã. Então aqui falamos das surpresas, falamos da melhor ataque, melhor defesa, e eu quero saber de você o que achou da nossa cobertura da segunda divisão do futebol candango. Se você já conhecia a segunda divisão, ou você conheceu alguns times a partir daqui, para quem você torceu, o que você achou da competição, o que você achou da nossa cobertura, você tem ideias de coisas que a gente poderia fazer mais. Eu só tenho a agradecer pela sua audiência, pelo que foi essa grande competição, agradecer a todo mundo que esteve em volta disso, agradecer às equipes, ao Candango, abriu a porta pra gente, ao Aruque, Cruzeiro, Brasília, que ofereceram também, que disponibilizaram camisas pra gente fazer uma análise. Ainda vai ter uma camisa do Brasília que a gente recebeu no último jogo, que a gente vai analisar para vocês também. Então trazer, porque o nosso objetivo também é fomentar ou então ajudar de alguma pequena forma a dar visibilidade ao futebol candango, aos jogadores, às comissões, à arbitragem, a todo mundo que merece mais valor num futebol que às vezes fica meio obscuro, fica meio aí eclipsado pelo que é o futebol brasileiro, o futebol mundial, as grandes histórias, as grandes estádios, o dinheiro muito forte. Às vezes a gente tem que lembrar que a gente é do Distrito Federal e a gente tem condição de fazer sim um bom campeonato. Então é isso, muito obrigado por ter acompanhado. Siga FuteGoods aí no Instagram do meu amigo Carolo, siga a gente no Instagram, TikTok, @fute.e.bola. Estamos soltando as entrevistas, soltamos aí a gente acompanhou todo o título do Aruque, a entrevista de jogadores do Aruque, acompanhamos também o acesso completo da equipe do Brasília, tem entrevista com o Ricardo Oliveira, com o Clemente, Iago, com jogadores do Candango também. Ao longo da competição conversamos com muitos jovens, conversamos com o Jajá, conversamos com o Eduardo, enfim, falamos com a maior possibilidade de gente que faz parte desse futebol que a gente encontrou. Tá tudo lá, @fute.e.bola. Comente, siga aí, e o que você espera do primeira divisão do Campeonato Candango, que estaremos para fazer a maior cobertura jamais vista. Enfim, terminamos essa temporada de futebol do Distrito Federal. Tivemos Candangão Série A, tivemos Gama campeão do estadual, tivemos Série D, acompanhamos a trajetória do Ceilândia nessa Série D, uma grande trajetória, acompanhamos as grandes histórias do Capital, por exemplo, avançando na Copa do Brasil, chegando até enfrentar o atual campeão da América, o Botafogo, o golaço que meteu também o Matheus aí do Capital, acompanhamos, estávamos lá, conversamos com o torcedor, acompanhamos o Brasiliense, o Gama, o Ceilândia, todo mundo, e a gente vai voltar mais forte, finalizando essa temporada com essa segunda divisão do Campeonato Candango. Então, pro Futebol DF, seguimos acompanhando, mas em questão de jogos, ano que vem voltaremos ainda mais fortes. Acompanha a gente, é isso, dá like, se inscreva e segue no Instagram lá também, que lá a gente posta tudo em tempo real. Valeu, muito obrigado, é isso, falou e tchau!